Então, se você for usar o disjuntor para um determinado circuito, é aconselhável você usar ele de acordo com as suas características. Por exemplo, se você montou um circuito só de resistência, usa a curva B. Se você montou um circuito de carga mista, usa o disjuntor de curva D. Se você usou o disjuntor só de carga indutiva ou capacitiva, use o circuito de carga D, tá? Embora seja muito mais caro do que os outros disjuntores. Então, fica por aqui a aula de disjuntor, tá? Só lembrando, né? Nós falamos, nós não falamos, não abrangemos essa parte. O disjuntor ele é formado basicamente de dois elementos. Um primeiro elemento é uma chapa chamada de bimetálico. A chapa é um bimetálico. Para você ter uma ideia o que é uma chapa bimetálica, o próprio nome já diz, né? Que é dois metal. Só que um metal é fixo e o outro dilata. Quando é que o outro dilata? É quando há um calor. Mas no disjuntor, o que provoca esse calor? É justamente a corrente que sobe. Por exemplo, quando nós estamos lá com um disjuntor de 20 amperes, com um chuveiro de 4.400 watts, automaticamente vai estar 20 amperes. Quando você liga o chuveiro, pelo fato de ser carga resistiva, então essa curva ela vai decolar bem devagar, ela vai subir bem devagar. Ela vai subir e vai ficar estável, vai estabilizar. Só que ela vai estabilizar perto de um gatilho. Tem um gatilho aqui dentro que se caso o chuveiro fosse de potência maior, se fosse de potência maior, ia atingir o gatilho e ia desarmar. Como não é de potência maior, o chuveiro é de 4.400 watts e o disjuntor é um bifásico de 20 amperes, a curva, ou o bimetálico, né? A parte móvel do bimetálico vai atuar e vai chegar e vai ficar encostado no gatilho. Não vai desarmar o gatilho. Por que ele não vai desarmar o gatilho? Porque o disjuntor é de 20 amperes. Você lembra na aula anterior? Nós falamos que a gente dando vida ao disjuntor, ele fala assim, olha, estou no meu limite, hein? Segura a onda aí. Aí o chuveiro, como ele não vai esquentar, que ele sabe que o limite dele também é aquele, ele não vai dar mais potência, ou seja, ele não vai aquecer a água mais do que ele foi projetado para uma potência de 4.400 watts, que dividido por 220 nos dá 20 amperes em bifásico. Isso se nós estivermos usando o circuito em 220, tá? E o outro elemento é uma bobina de campo magnético. Quando é que essa bobina de campo magnético ela entra em ação? Quando há um curto-circuito. O curto-circuito é muito rápido, ele precisa de algo muito rápido. O bimetálico ele não chegaria muito rápido lá para desativar. Ele também começa a subir para atingir o gatilho. Só que antes de chegar no gatilho, o campo magnético ele reconhece e cria uma indução e que faz desarmar muito rápido o gatilho. O curto-circuito tem que ser na hora. E outra coisa, antigamente nós falamos do disjuntor NEMA, que era aquele pretinho, nós mencionamos no padrão CEMIG. Ele tinha uma curva ele tinha uma tolerância muito alta, então ele demorava a desarmar. Esses novos disjuntores que nós estamos usando desde a norma brasileira, ela exigiu que esse disjuntor fosse colocado em uso em 2004 e depois deu um prazo para que parece que é 2007 que saísse o resto dos NEMAs do mercado. Só que ainda tem muito NEMA no mercado ainda, tá? Se você for nas lojas, tem muito disjuntor NEMA. Mas se você quer ser um bom profissional, quer ter um nome a zelar, use sempre o disjuntor DIN. Aí de acordo com o circuito. Tá em dúvida em qual circuito vai usar? Qual disjuntor vai usar? Começa com a curva C. É indutivo? É todo indutivo? Coloca a curva D. Então, não use o disjuntor NEMA, porque ele tem uma curva, ele tem uma tolerância muito alta. E a vantagem, como eu estava falando do curto-circuito, assim que acontece curto-circuito, o disjuntor desarma. E como a porta do quarto-circuito geralmente está fechada, você nem ouve o que aconteceu. Você não ouve aquele barulho infernal que anteriormente ouvia do disjuntor, né, deixando aquele barulho como se tivesse um helicóptero em cima da laje, no caso
nós estivéssemos falando de fiação a uma casa. Então, esse disjuntor é muito rápido, você nem percebe, você não vai ver uma fagulha de fogo muito grande, se no caso o curto-circuito foi fechado numa tomada, ou sem querer você esbarrou um fio no outro, não vai dar um arco voltaico muito grande a ponto de chamar a atenção de pessoas, de terceiros que estiver em sua volta. Então, esse é a parte do disjuntor que queríamos falar. A próxima aula, nós vamos falar sobre os DPS, a proteção de descarga atmosférica, proteção contra sobretensão. Até a próxima!